Ela na Infoway, que eu vou. A Infoway está em novo endereço, Avenida Afonso Pena, Edifício Juliar. Uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 3358-5811. Florenza Restaurante e Pizzaria. De segunda a sábado, buffet completo com grill, a R$ 15,90. Não perca! E à noite, rodízio de pizzas com acompanhamento, além de buffet de saladas. Não se esqueça, a partir das 19 horas você pode chegar a hora que for, que terá o rodízio completo. E na quarta e quinta-feira, tem rodízio promocional por apenas R$ 30 por pessoa. Faça sua reserva pelo telefone 3358-2291. Teleentrega gratuita de segunda a sábado, com um refri de 1,5 litro para você. Ou se você já comeu a pizza esta semana, peça o incrível Colonial da Florenza. A típica comida italiana está aqui, também com teleentrega. Na Afonso Pena, 996. Florenza Restaurante e Pizzaria. O nosso encontro semanal na Lagoa TV. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e sobre um evento que acontecerá aqui em Lagoa Vermelha. A primeira jornada Pandorga de Autismo, um evento que vai acontecer na Casa da Cultura, dia 6 de abril. Para falar sobre esse evento, nós estamos aqui com duas professoras, duas psicopedagogas, a Karen Girardi Pelissaro e a Marli Weber. Sejam bem-vindas, Marli. Obrigada, Márcia, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Seja bem-vinda também, Karen. Obrigada, Márcia, obrigada ao público que está nos assistindo. Bom, para começar então a nossa conversa, assim, e tenho certeza que é um assunto de grande interesse, porque nós estávamos comentando que muitas vezes temos essa situação bem mais próxima do que a gente imagina e quem sabe não temos a consciência disso, né? Primeiro eu gostaria de perguntar para vocês como que aconteceu a vinda, né, a possibilidade de estarmos realizando essa jornada aqui em Lagoa Vermelha. Primeiro nós tivemos o conhecimento que haveria essa jornada sobre o autismo da Pandorga em Passo Fundo. E aí conversamos entre as professoras, enfim, divulgamos esse evento, fizemos a inscrição e fomos participar. E, na verdade, o nosso objetivo de participar, foi assim, buscar mais conhecimento, porque tanto eu quanto a Karen e as demais professoras que foram conosco, que foi a professora Ângela Viale, a professora Daiane também, que estiveram conosco. Nós, como trabalhamos na educação, não tem como você não estar buscando sempre, né, maiores conhecimentos para te auxiliar assim no trabalho. Então, o nosso objetivo principal foi buscar conhecimento para melhorar o nosso trabalho, né, na escola, enfim, junto às crianças. Tá, e aí participando desse evento aí em Passo Fundo, surgiu a possibilidade de trazê-lo à Lagoa? Isso, durante a participação do evento, Márcia, os palestrantes, que é o seu Nelson e a dona Eide, eles contaram um pouco da trajetória deles com as jornadas na região, enfim, nos diversos municípios que eles já estiveram. E nós cochichamos ali entre as colegas da possibilidade de trazer para a Lagoa Vermelha, né? Porque às vezes o pessoal não tem acesso, né, a esse tipo de informação, o curso às vezes é muito longe no município, então às vezes fica impossibilitado de ir pelo custeio, né? Então a gente foi conversando, dialogando e fomos falar com eles se haveria possibilidade de trazer para a Lagoa Vermelha, né? Para envolver o maior número de professores, enfim, de pessoas interessados pela causa, né? E um fato assim foi que era um sábado, né? Todo dia. E a princípio nós fomos assim pensando, tomara que vale a pena nós passarmos lá todo um sábado. E aí nós fomos com uma
perspectiva, assim, e nos surpreendemos com o que ouvimos, né? Não esperávamos, assim, tudo aquilo, e quando nós vimos ali, passou o dia que nós não percebemos. Sem perceber. E aí nós, como a Karen estava falando, nós conversando, não tem como nós não levarmos para a Lagoa Vermelha essa jornada, para que aqueles professores que às vezes têm vontade, mas às vezes não tem como, né? Mas a jornada, ela é aberta para os professores e para a comunidade em geral. Isso, a jornada... É uma linguagem que vai ser acessível para os dois públicos. O público, na verdade, assim, são professores, monitores de escola, psicólogos, médicos, pediatras, pais, familiares. Fisioterapeutas também, Isso, né? Fisioterapeutas. Todas as pessoas que de uma forma ou de outra possam estar envolvidas com a causa, né? O que a jornada ela mostra, assim? É manejo, é identificação da doença? Isso que nos chamou a atenção, né, no dia da jornada, porque ela é uma linguagem fácil, clara e acessível, né? Então, enquanto eles vão conversando, nos mostrando, eles são bem dinâmicos, assim, a dona Eide e o seu Nelson, eles são super dinâmicos para trazer o assunto, né? Qual é a formação deles? Eles são os fundadores da Jornada Pandorga de Autismo, então já faz... Muito 18 tempo. anos, eu acho, né? Que eles estão com a associação já fundada, eles foram para o exterior, né? Buscar, enfim, outros apoiadores para ter a associação deles, que é a sede em São Leopoldo. Tá? Então, eles vão contar a história deles, assim, no início da jornada, até nem é válido a gente comentar aqui, porque quando eles começam a jornada, eles já começam contando a história de vida, como que eles fundaram a associação. Tá? A experiência deles. A experiência, porque é uma fala baseada na experiência. Porque nós, né, já participamos de outras formações que as pessoas vêm e nos trazem uma teoria que é válida, né? Nos trazem conhecimentos, mas a diferença deste casal é que eles nos trazem a experiência do trabalho deles, porque eles trabalham, né? Na verdade, quem começou foi ela, né? Ela que começou esse trabalho eles estavam no Canadá, né? No Canadá, se não me engano. E ela foi acompanhando ele, e daí lá chegando, ela foi buscar, assim, uma ocupação. E aí ela foi estudar e foi surgindo e se envolveu. Então, quando ela vem para de volta ao Brasil, ela que começa o trabalho, e como diz a Karen, não vamos contar tudo, e ele se enganja no trabalho dela. Então, no início, né, eles falam isso. Então, aí que está o diferencial. É uma fala, é um conhecimento, eles nos trazem a teoria, nos trazem o conhecimento, mas eles nos trazem muito a experiência deles, né? Então, isso é muito válido. A linguagem que tu falava, né, Karen, para as famílias. Mesmo que, por exemplo, eu, quanto família, quanto mãe, não tenha um filho ou um neto, enfim, um familiar, eu vejo que é muito importante, né, participar da mesma forma. Então, é para familiares também, é para todas as pessoas que tenham, assim, interesse em participar, interesse em conhecer, em entender, né? É tranquilamente uma linguagem bem acessível. Tá, eu gostaria que vocês colocassem um pouquinho o que é o autismo, né? Porque depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os números aqui em Lagoa Vermelha, e eu confesso que eu trabalho na área da saúde e fiquei surpresa pelo número, né? E isso sem falar, porque a gente sabe que o autismo tem um diagnóstico, é difícil, né? O diagnóstico, então quantas crianças, né, ou adolescentes que de repente nem estão nesses números aí que a gente vai comentar. Então eu gostaria que vocês falassem pra gente, assim, um pouquinho o que é o autismo. Bom, o autismo, ele teve várias denominações, várias nomenclaturas, né, de início. Então, primeiramente, ele foi chamado somente de autismo, depois era síndrome do autismo, depois era transtorno do autismo, e hoje a nomenclatura correta que se usa é transtorno do espectro autista, que é TEA, a sigla TEA, tá? O autismo em si, ele não é uma doença, tá? Ele é considerado uma deficiência desde 2012, está na lei que é uma deficiência, e basicamente ele tem, assim, a característica básica do autista, ele tem dificuldades na interação e na comunicação social. Então são as duas grandes áreas
que implica no autista, tá? Ele vai ter socializar. Isso, socializar e na fala muitas vezes de interagir. Tá? Essa é a característica básica do autista. O autismo ele não pode ser diagnosticado com exame biológico, né? Por exemplo, exame de sangue, eletroencefalograma, tomografia, não pode ser diagnosticado. Basicamente, o autismo a gente se trabalha com hipóteses diagnósticas, né? Que é uma equipe multidisciplinar de profissionais que geralmente eles analisam o comportamento, tá? Então é analisado o comportamento da criança, do adulto, enfim, do adolescente, porque ele pode ser diagnosticado em várias fases da vida. E é essa equipe de multidisciplinar que vai analisar o comportamento da criança, enfim, da pessoa, que eles podem trabalhar com a hipótese diagnóstica. Aí tu veja a Karen colocando as dificuldades, né, que eles colocam, que são as três principais, vamos dizer assim, dificuldades, que é a da comunicação, da interação e a dificuldade da imaginação. Mas o que é importante nós salientarmos, que é uma dificuldade, significa, mas não uma falta. Né? Principalmente ele quando fala da imaginação, uma dificuldade de imaginar, uma dificuldade de interagir, mas não é uma falta. Significa que essa dificuldade, ela pode ser trabalhada, ela pode ser vencida. É claro que essa criança, ou esse adolescente, esse adulto, ele vai ser sempre autista. Sim. Porém, com um diagnóstico quanto mais cedo e um trabalho adequado, ele vai vencendo essas dificuldades. Ele vai, na verdade, ele vai aprendendo a conviver com a dificuldade e vai aprendendo a encontrar formas para se comunicar, para se relacionar, né? Para amenizar. Para amenizar. Então, assim, tem pessoas autistas que ele, apesar da dificuldade, ele consegue ser totalmente independente, né? Com o trabalho, enfim. E tem pessoas autistas que vai precisar de apoio a vida toda, né? Isso é importante colocar. E como a Karen estava colocando, tem pessoas, vamos dizer, que se descobrem autistas na fase adulta. É isso que eu queria comentar com vocês. Então, quem sabe, olha, a dificuldade, né, que passou, de repente, a vida toda, né, até se estabelecer um diagnóstico que possa entender, né, melhor esse paciente. Pessoas que quem for na jornada vai ver vários exemplos que eles vamos trazer. Pessoas que sofriam por se acharem esquisitas, por se acharem chatas, né? Difíceis de conviver, que as pessoas diziam, tu é uma pessoa muito difícil de conviver e tal. E daqui a pouco essa pessoa ficou tão incomodada que foi em busca de ver, mas por que eu sou assim? E aí se descobre autista, e que é um alívio para a pessoa. Porque, né, aí você perceber que você tem uma dificuldade e não que você é uma pessoa complicada, difícil ou ruim, né, no sentido assim. Então isso é bem importante, o diagnóstico, quanto ele mais cedo. E também esse conhecimento, né, que nós vamos, claro que é uma jornada, né, Karen? Como até nós trouxemos alguns dos cadernos que eles trazem, mas como vamos dizer assim, é o início. Aí o professor ou a pessoa da área da educação ou da área da saúde ou familiar, ele vai ter que buscar mais conhecimentos para poder, né, desenvolver o seu trabalho. Esse é um facilitador, né? Exatamente, um facilitador. Além do comportamento do autista, que né, a equipe de profissionais analisa, o exame é o neurológico. Tá? O exame neurológico que ele vai possibilitar pistas sobre a criança ou, enfim, o adolescente autista. Então, por que tem aquela palavrinha espectro no meio da denominação transtorno espectro autista, né? Espectro é vários genes, tá? Então, o autista, ele tem alguma deficiência no cromossomo entre o 13 e o 16, tá? Então, é uma alteração genética que pode ser comprovada com exame neurológico. Aí, depois do exame neurológico, o tratamento é comportamental. É bastante clínico, né? Isso, é bastante clínico. A gente viu, assim, também na jornada, lá em Passo Fundo, que já existem vários estudos, ainda não foram comprovados cientificamente, mas são estudos bem avançados nos Estados Unidos, Canadá, que estão estudando a hipótese, assim, da amamentação, falta da amamentação. Isso poderia desenvolver isto.
talvez o autismo, o timerossal das vacinas, né? Então, agrotóxicos em alimentos. Então, são estudos que estão avançando na área do autismo, né? Ainda não se sabe ao certo qual é a causa. Mas são já hipóteses. E imagina assim o quanto é importante para as pessoas que estão nos assistindo, assim, o alívio que isso pode também dar para os familiares, né? Eu acho que é importante os professores que podem fazer uma avaliação, né, nos alunos, uma identificação, vamos dizer assim, né? E para os familiares também, né? Porque tem determinados comportamentos que vai chamar a atenção do professor, se ele tem o conhecimento, né? Por exemplo, a criança que você chama pelo nome, ela não atende, ela não te olha nos olhos, ela brinca muito sozinha, ela não tem a necessidade de interagir com o outro, tem dificuldade com mudanças. Então tem vários comportamentos e alguns que são assim principais, por exemplo, o brinquedo, né, de colocar na sequência, movimentos repetitivos, que vai chamando atenção. E às vezes tem uns que, claro, são muito fortes, vamos dizer assim, mas tem alguns que, se você observar, que não chama atenção, porque tu olha para uma criança que tem autismo, ou para um adulto, enfim, conforme o nível, você não diz que ele é autista, né? Mas tem comportamentos assim que na sala de aula, né, o professor que tem conhecimento vai chamar atenção. Então, a partir desse olhar do professor, né, que se encaminha para daí um diagnóstico, né, uma pesquisa maior daí com os médicos, enfim, para então ter uma avaliação correta, né? Muito bem. Nós vamos chamar um bloco de apoio. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco do Quarta Rosa. Ela na Infoway, que eu vou. A Infoway está em novo endereço, Avenida Afonso Pena, Edifício Juliar. Uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais. Novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone 3358 5811. Florenza Restaurante e Pizzaria. De segunda a sábado, buffet completo com grill a R$ 15,90. Não perca! E à noite, rodízio de pizzas com acompanhamento, além de buffet de saladas. Não se esqueça, a partir das 19 horas você pode chegar a hora que for, que terá o rodízio completo. E na quarta e quinta-feira, tem rodízio promocional por apenas R$ 30 por pessoa. Faça sua reserva pelo telefone 3358-2291. Teleentrega gratuita de segunda a sábado, com um refri de 1,5 litros para você. Ou se você já comeu a pizza esta semana, peça o incrível Colonial da Florenza. A típica comida italiana está aqui, também com teleentrega. Na Afonso Pena, 996. Florenza Restaurante e Pizzaria. Estamos voltando ao nosso segundo bloco do Quarta Rosa. Hoje nós estamos falando sobre a jornada Pandorga de autismo que vai acontecer aqui em Lagoa Vermelha, dia 6 de abril. Estamos aqui com a Marli Weber e com a Karen Girardi Pelissaro, que são psicopedagogas e que estão, junto com outras professoras, organizando, né, essa jornada aqui em Lagoa Vermelha. Quando nós estávamos falando, né, anteriormente sobre o autismo, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando também terem um pouco dessa consciência do número de pessoas, de crianças com autismo que nós temos no nosso município. Tenho certeza que mais pessoas vão se surpreender, né, como eu me surpreendi. Verdade. Então, Márcia, na jornada em Passo Fundo, eles nos trazem um quadro da região conforme o número de participantes, tá? Então, se tem participantes de Ciríaco, de Biaçá, de Sananduva, eles vão trazer os dados destes municípios, sim, tá? Como tinha pessoas inscritas de Lagoa Vermelha, eles trouxeram um quadro comparativo entre os municípios da região, tá? Em Lagoa Vermelha, pela pesquisa do Instituto Pandorga, eles trouxeram, assim, 416 pessoas autistas, isso em várias idades, né? Desde bebê até idoso, e em idade escolar 106, no município de Lagoa Vermelha.
Em idade escolar significa desde o berçário até o ensino médio, 3º ano do ensino médio, né? Então seriam alunos matriculados na rede, conforme a pesquisa do Instituto. A gente se surpreendeu também com o número, né? Porque é muito importante todas as pessoas estarem atentas ao autismo, saberem o que é o autismo, ou pelo menos o básico de como interagir com o autista, né? Porque no momento em que você conhece as características dessa pessoa, sabe como se dirigir a essa pessoa, a qualidade de vida dessa pessoa melhora muito, né? Então, se é bom para ela, com certeza vai ser bom para ela. Eu imagino, gente, né? Karen, que é melhor para o paciente, para a pessoa autista e para o familiar ou para as pessoas que entram em contato, né? Isso. Porque vai melhorar a relação para os dois lados, todo, né? Eles nos trazem, assim, vários exemplos, o seu Nelson e a dona Eide, desde ações no supermercado, por exemplo, sabe? Como você identificar, como você tratar uma pessoa com autismo. Eles têm umas características que não é anormal, não é nada assim que é uma pessoa total fora da realidade, sabe? Mas são algumas coisinhas básicas que precisam ser ajustadas. E as pessoas da sociedade como um todo, eu acho que é muito importante e elas precisam estar cientes de como acontece isso, de como lidar com isso, sabe? Eu acho que... E a identificação, assim, o que vocês consideram melhor, a idade para as pessoas poderem fazer identificação desses autistas, o que a jornada vai estimular nesse sentido? Olha, eu acredito que a jornada estimule nós o que aconteceu conosco, acontecer com todos os demais. Parar para pensar. Porque eu acho que não só a questão autismo, né? Mas eu acho que toda e qualquer dificuldade, porque nós que estamos na escola, na sala de aula, nós encontramos crianças com várias dificuldades, né? Às vezes não deficiências, mas dificuldades de aprendizagens. E a escola hoje, a direção, ela tem que ter um novo olhar, né? Eu acho que até a nossa própria formação quanto educador. Uma das coisas que eles salientaram lá e nós ficamos pensando, a escola tem que ser inclusiva. Quando ela fala uma escola inclusiva, ela fala uma escola onde, independente da dificuldade ou da deficiência, a criança possa frequentar. Então, eu não sei em que momento se instituiu a ideia de que as pessoas elas são todas perfeitas, porque nunca existiu e não existe isso, né? Perfeição. Nós temos as nossas dificuldades, particularidades. Exato, e tem, claro, e vai ter pessoas que vão ter uma dificuldade maior e que precisam de uma atenção diferenciada. E não dá mais para nós fazermos de conta que isso não existe, como a Karen falou. Na questão do autista, eles têm uma sensibilidade muito grande, né? Uns é uma hiper e outros é uma hipo, né? Então, por exemplo, tem crianças que têm uma sensibilidade tão grande que às vezes o toque incomoda, dói. Outro se machuca, audição em todos os sentidos. Outro já é uma dificuldade maior, que eles se machucam e não sabem dizer que está doendo. Eles estão doentes e não sabem dizer aonde dói. Então, nós estamos vendo e lendo o quanto os pais sofrem e o quanto essa criança, o jovem, sofre, porque ele não sabe dizer, estou com dor de garganta, eu estou com dor na minha barriga. Então, você veja isso quanto à escola. Outra situação, a questão, eles têm uma dificuldade muito grande com mudanças, né, Karen? Então, a escola, onde ele falando em escola, ainda os pais organizam. Se a escola tiver esse entendimento, a gestão tiver esse entendimento, mesmo que ela tenha um aluno naquela escola, ela vai ter que trabalhar de uma forma que todos os eventos que a escola promover, a professora vai ter que ser avisada com antecedência para organizar. A professora vai ter que entender que daqui a pouco, para a criança sair da sala de aula, ir para o refeitório, não seja tão fácil e simples quanto é para o outro. Então, são ações simples, mas importantes, né? Que trazem uma tranquilidade maior para essa criança. Então, eu vejo que esse momento, essa jornada, nós esperamos, né, que ela desperte
um olhar diferenciado, né? Mais humano. Mais humano, porque... Mais inclusivo. Porque na verdade, assim, se você não tem o conhecimento, não tem como você entender. Então, não existe. Nós temos que estudar, temos que buscar, né, maiores conhecimentos para melhor compreender e fazer melhor o nosso trabalho. Nós vamos passar agora uns videozinhos que retratam um pouco do que vocês estão falando, né? Para que as pessoas também possam ter consciência da importância dessa fala, da questão da inclusão. Dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça. Me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: "Mas ela sabe?" Eu falei: "Ela sabe." O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Esse é um dos vídeos, né, que nós estamos dividindo com vocês, no sentido de ver que às vezes o problema não é um problema só nosso, né? Não. E se fosse, né, o filho da outra pessoa? Então, acho que se colocar no lugar do outro, a empatia, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que exercitar, né, essa questão. No dia da jornada, eu vou mostrar mais ou menos aqui, vão ter esses livrinhos. Aqui tem alguns exemplares, né, que vai ser disponibilizado para quem quiser adquirir. Então, como é autismo e como reconhecê-lo, né, o mundo sensorial do autismo, comportamentos complicados, bullying, né, um guia para os familiares, autismo e comunicação alternativa. Então são vários assuntos relacionados, né, com a questão do autismo, que eu acho que pode auxiliar, né, os pais. O preço também da coleção é bem acessível, é R$5 cada livro, né? Não somos nós que estamos vendendo, é a Associação Pandorga que traz a coleção de livros, então estará lá para quem gostar, né, de adquirir. Eu gostaria de frisar, assim, também que a jornada, como ela está sendo no nosso município, para os profissionais daqui e da região próxima, que venham participar, que possam participar conosco desse evento, porque ele é de extrema importância, uma vez que o autismo, assim, ele é diagnosticado geralmente dos 3 aos 6 anos, então os professores de educação infantil aí principalmente, né, é uma fase bem importante. O autismo, a gente sabe também que ele é trabalhado com intervenção individualizada, né? Então para as crianças, educação infantil, o foco é na comunicação e na interação. Para os adolescentes, o foco geralmente é na maturidade sexual, ali, né? Orientação sexual. E para os adultos, é mais direcionada à tutela, à moradia, à independência, né? Então cada nível, cada fase da vida tem uma atenção individualizada, né? Então a jornada é para isso, é para conhecer várias possibilidades de intervenção, né? A gente sabe que... Como é que está sendo a procura, assim, pela jornada? Tá bom, assim, as pessoas estão com interesse? Tá, como vai ser na Casa da Cultura, então nós temos um espaço, ele é limitado, né? E está a procura bem grande. Nós tínhamos, acredito que agora já aumentou, pelo que nós estamos sabendo, mas nós passa já de 100 inscritos, né? E nós temos ali, o local é 270, me parece que é o número de máximo de pessoas. 158 inscritos. 158, 158 inscritos. Então já até temos... ontem. Até ontem, então, nós tinha 112, então ontem já 158. Como então é que faz para fazer a inscrição para o pessoal que tem interesse? O site, então, é www.pandorgaautismo.org/conhecimento/jornadas. Vou repetir para o pessoal que não conseguiu pegar.
www.pandorgaautismo.org/conhecimento/jornadas. Então entra no site direto da associação, rola a barrinha bem embaixo, lá tem jornadas abertas, com inscrições abertas, Lagoa Vermelha. A inscrição é bem simples, assim, tem uns passos somente para identificação do participante. O certificado da jornada é reconhecido pelo MEC, através dos nossos apoiadores, que é a Universidade de Passo Fundo, né? Temos como apoiador também o Sicredi, de Lagoa Vermelha, são os nossos grandes apoiadores, né? O Sicredi e o PF, certificados reconhecidos pelo MEC. É bem simples, o custo da jornada é R$15, que na verdade esse custo é somente para o custo do certificado, né? Então, R$15 a ser pago no dia do evento, na hora do credenciamento. Então, na hora que faz no site, não precisa pagar nada. Aí no dia do evento, vai achar o seu nome na lista, conferir o nome, ver se é realmente o nome para ir no certificado, isso é importante, e pagar a taxa dos R$15. E qualquer coisa, vamos dizer, nós estamos assim divulgando, né, colocando o site nas redes e se tiver alguma dificuldade pode entrar, né, na associação, coloca lá no Google Associação Pandorga, né, que vai aparecer, ele vai conseguir, daí vai olhando ali, eles têm as jornadas, né, que eles fazem. Eu fiz a minha inscrição e foi bem facilzinho. Você entra no site, clica e aparece já a Lagoa Vermelha, né, ali bem. Não é difícil, né? Não. E aí faz a inscrição e vai ser bem tranquilo. Só não dá para deixar para a última hora, né? Vamos ver um outro videozinho. Dia bem difícil. Talvez fosse o calor. Eu fui pra reunião na escola achando que era só mais uma dessas reuniões de final de ano. Lá pelas tantas, no meio das conversas, uma outra mãe se levanta e diz: eu pago muito caro essa escola para ter uma criança deficiente em sala atrapalhando a educação do meu filho. Ela estava se referindo ao meu. Silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Uma outra mãe se levantou e começou a questionar sobre uma lancheira perdida e absolutamente mais ninguém tocou no assunto. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela frase. E se fosse o seu filho? Eu estava no elevador com meu filho e aí ele começou a mexer as mãos. Começou a se balançar. Estava ali quietinho, de repente começou a balançar as mãos. Aí tinha uma mãe com uma filha no elevador também, e essa menininha perguntou: mãe, por que ele faz isso? Aí a mãe imediatamente respondeu: não sei, minha filha, ele deve ter algum problema, não chega perto dele não, fica aqui com a mamãe. Eu tive vontade de sair correndo dali, desci no primeiro andar, não era nem o meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Fica a pergunta, né? E se fosse o nosso filho, né? Filho, ou se fosse o teu filho, né? Eu acho que é importante a gente se colocar no lugar do outro, eu acho que é bem interessante, né? Marlito, queria... tem mais pessoas pensando junto com vocês na realização dessa jornada, Isso, né? Porque daí nós, como nós tínhamos falado no início, nós fomos em 4 a Passo Fundo, e aí voltamos e conversamos com mais algumas colegas, entre elas a Emília e a Cleila, né, que também são professoras, e elas abraçaram a causa junto conosco, porque são também pessoas assim que têm uma sensibilidade muito grande, são muito comprometidas também com o trabalho, com a educação, e estão nos auxiliando. Então nós somos em 5 professoras, né, trabalhando, organizando, buscando apoio, né, para trazer essa jornada. Eles estão vindo, até é importante acho colocar, né, eles não estão cobrando nada, nós só vamos assim a estadia, né, que nós vamos ter a despesa, a alimentação, mas eles não cobram nada. É um trabalho que eles desenvolvem na região já há algum tempo, nós que não conhecíamos ainda, mas nós tem uma despesa, né? Então nós temos buscado apoio, temos conseguido, além tem o Sicredi, também tem outras pessoas que estão nos apoiando, nos ajudando. Então tá tudo, graças a Deus, dando muito certo. A quinta pessoa é a Ângela Viale, então. Isso. A Ângela é que a Passo Fundo daí fomos eu, a Karen, a Ângela e a Daiane, né?
E aí, depois, chegando aqui, está colaborando conosco, então, a Cleila e a Emília, né, ajudando. Queria fazer mais alguma colocação? Gostaríamos, eu acho, de reforçar o convite, né, para o pessoal, dia 6 de abril, na Casa da Cultura, é um sábado já para facilitar, né, quem não consegue, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde, tá? Com horário de intervalo, de lanche também durante a manhã, depois a gente passa bem certinho o cronograma para o pessoal. E eles são, frisando, né, eles são bem pontuais. Isso, então o pessoal sai, dá uma saidinha para ir no banheiro, 5 minutinhos, porque não dá tempo. Frisar então a participação, já fizemos num sábado para facilitar, né, quem às vezes não consegue folga do serviço, né, às vezes para as escolas é ruim fechar toda a rede, né, então a gente já fez num sábado para facilitar para as pessoas interessadas ir. Convidamos, além de professores, os médicos, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pediatras, enfermeiros do nosso município, pelo menos um representante de cada área que depois possa passar para os colegas as informações, né? Desta forma também funciona, assim como a gente fez, né? Então traz e depois repassa para os colegas. Multiplicadores, né? Daquele conhecimento. Que é importante. E acho que agradecer o espaço, Márcia, para a divulgação do evento, para conversar um pouquinho sobre o autismo, que é sempre importante, como a Marli disse, não só o autismo, né, várias deficiências, transtornos e dificuldades, é sempre bom a gente estar falando, divulgando e conversando com a sociedade em geral, né, sobre esse assunto, porque é necessário, é preciso, né. A lei informa que existe deficiência que tem a inclusão, mas não nos diz o que fazer, como fazer, né? Então eu acho que esses espaços de formação, de divulgação e de conversa são extremamente necessários. Com certeza. Aquela pergunta ali né, nos vídeos, eu acho que é bem isso, né? E se fosse o nosso filho, nós que trabalhamos com criança, eu como sou mãe, eu sempre penso assim, quando eu olho para o meu aluno, quando eu olho para a criança, eu penso, se fosse meu filho, como que eu gostaria que ele fosse tratado? Como que eu gostaria que ele fosse visto? Como hoje, né? Como eu gosto que meus filhos sejam tratados. Então, é algo, como disse você, é humano, né? Nós temos que pensar, se fosse eu, eu ainda não tenho filho. Tá, mas e se fosse eu, então? Se fosse eu, essa criança, como é que eu gostaria de ser tratada? Como é que eu gostaria de ser olhada? Eu acho que a partir do momento que nós começarmos a ter esse olhar, de nos colocarmos no lugar do outro, não vai ser nenhum peso para nós buscarmos conhecimento, porque o conhecimento, eu vejo assim, é uma riqueza. Com certeza. Né, Márcia? Porque assim, nós podemos perder tudo na nossa vida, né? A qualquer segundo, as coisas você perde. Mas o conhecimento que você adquire, você não perde nunca, ninguém vai te tirar. As pessoas podem tirar um título, podem tirar um cargo, mas o conhecimento, a experiência que você adquire, o trabalho que você realiza e que te engrandece como ser humano, isso aí ninguém vai te tirar. Então, é esse olhar que nós temos que começar a nos trabalhar e a desenvolver para que nós possamos viver numa sociedade mais humana, né? Numa sociedade onde se respeite. Né? E o quanto isso pode melhorar a vida do outro, acho que isso é uma satisfação pessoal da gente poder estar ajudando. Com certeza, você se sente mais feliz e eu acho que uma vida mais plena do que uma vida vazia, sem sentido, onde você faz as coisas pelo simples fato de fazer. Bom, gostaria de agradecer muito vocês estarem aqui, né? Que transmitam esse agradecimento às demais integrantes do grupo de vocês, né? Reforçar então o convite, né? Podem estar se inscrevendo, não esperem para a última hora, né? Porque a gente tem esse hábito e de repente não vão conseguir uma vaga. Eu acho que não dá para perder. Tenho certeza que a gente sempre aprende quando vai nesses encontros, porque é uma jornada de relacionamentos, né? Verdade. Então, acho que isso motiva a gente a participar. Então, o Quarta Rosa está à disposição, né? Vamos ajudar na divulgação para vocês também. E nosso agradecimento, então, por estarem disponibilizando aqui todas essas informações. Nós que agradecemos, assim, em nome também de todo esse grupo, né? O nosso grupo. Agradecemos a vocês aqui da rádio e a você, Márcia, que desde o primeiro momento que eu falei contigo, você
abraçou também. Fiquei bem interessada. Esse trabalho, vai participar, né, dessa jornada. Então, nós que agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui divulgando esse evento, que temos a certeza que ele é importante porque ele fala de ser humano, né? Que bom. Participem, se inscrevam, tá? Um agradecimento especial a todos vocês que estão nos acompanhando e até quarta-feira da semana que vem.